para falar sobre logística porta a porta, no presente e no futuro. No início da manhã, quando nós começamos esse evento, eu disse que nós teríamos 2 momentos inéditos, onde nós temos o privilégio de escutar e aprender com 2 diretoras de operação, 2 heads que lideram áreas. E a Suelen, ela também está naquele grupo de líderes de logística que nós temos, e é uma das que mais participam. E sempre que ela faz uma orientação, uma provocação, eu digo, olha, um dia eu quero recebê-la num evento nosso. E, enfim, chegou o dia para falar sobre logística porta a porta no presente e no futuro. Ela é head de logística da Jequiti Cosméticos, responsável pelo centro de distribuição e seus processos de recebimento, controle e garantia de qualidade, armazenagem, picking, distribuição e transporte para todo o Brasil. Atua em operações há mais de 10 anos, é formada em Ciências Biológicas pela PUC, com MBA em Logística e Supply Chain pela FGV, e uma especialização em Sustentabilidade e Governança Corporativa pelo Mackenzie. Senhoras e senhores, nós vamos receber Suelen Bellinassi. Boa tarde, Suelen. Prazer te receber. Olá. Até que, enfim, conseguimos. Pois é, já conseguem me ver, eu acho, Já sim. Seja bem-vinda, querida. A palavra já está com você. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Viviane. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Fiquei bastante lisonjeada, feliz mesmo, principalmente pela apresentação aí da manhã, quando você mencionou que existem poucas mulheres, né, que a gente ainda é muito pouco representada aí na área da logística. E tenho todo orgulho de estar aqui. Fico bem feliz mesmo, a Nayá, aí de manhã. E vou cobrar esse café aí entre nós 3 para a gente trocar umas figurinhas sobre o que é ser mulher na logística. Bom, seguindo o nosso tema aqui, quando a Viviane me fez o convite, né, ela veio me perguntar se eu poderia trocar um pouco de experiência sobre as dores, usando a própria palavra da Vivi aí, as dores do porta a porta, né, falando dos desafios, tanto trazendo um pouco da visão de embarcador, um pouco de transportador, um pouco do cenário nosso aí de governo, enfim. E aí eu fiz uma proposta, uma agenda aí do nosso bate-papo, passar de uma forma muito rápida por que a logística é um problema no Brasil. Eu sei que alguns players anteriores aí ao nosso bate-papo aqui já também comentaram sobre esse assunto, então vou passar por ele rapidamente. A questão dos gargalos em si operacionais, o que a gente vivencia na logística porta a porta, isso tanto na visão do transportador quanto a nossa visão do lado de cá. Então, vou tentar, ao longo do nosso bate-papo, trocar um pouco o chapéu de embarcador e tentar trazer a visão também do transportador. E se a vida nossa na logística já não era fácil, o que a gente teve de impacto com a pandemia do Covid-19? E, no final, trazer um pouco do que a gente vai ser demandado no futuro, né? É um pouco difícil pensar no futuro longo prazo, a gente não consegue nem prever o que vai ser nas próximas semanas, nos próximos meses, mas a ideia também é trazer alguns insights nesse sentido. E aí, falando de dores, né? Eu já trouxe logo de cara alguns fatos, depois a gente entra nos dados. Trouxe alguns dos nossos desafios aqui, tanto da venda direta quanto das entregas de e-commerce. Fazendo só um recorte rápido aí na fala, para quem não conhece a operação da Jequiti, nós somos uma empresa de cosmético do Grupo Silvio Santos, uma empresa de 13 anos, uma empresa jovem, e a gente tem como core business do negócio a venda direta, que é a venda através de consultoras, então, ou porta a porta, mesmo a raiz do porta a porta, mas temos também venda de e-commerce, de outubro de 2017, a gente tem venda online, que não é vinculada, então, a nenhuma consultora, nenhuma representante de vendas. A gente tem algumas ações também no varejo, com parcerias importantes. A gente não tem loja física, mas a gente se vale aí de parcerias estratégicas para ter também Jequiti em lojas. E a gente tem uma operação centralizada, então eu estou falando aqui do CD, a gente não parou, o Covid, assim, trouxe algumas adaptações, evidentemente, às nossas atividades, mas a gente não parou. No teste que eu fiz aí de transmissão, eu tinha até deixado a
o nosso vídeo virado para a parede, eu falei, quer saber? Deixa eu mostrar, né, o que a gente tem aqui, um pedaço da nossa operação. Então, falando um pouco da nossa operação é essa, e aí eu trago alguns exemplos, né, por que é tão difícil fazer o porta a porta no Brasil? E estou trazendo algumas fotos da nossa realidade, tá? Como o grupo Silvio Santos tem esse posicionamento, a Jequiti não seria diferente. A gente é uma empresa muito democrática e visa mesmo atender a qualquer tipo de consultora ou cliente de e-commerce. Então, na nossa operação, nós não temos restrição de entrega. Não tem aquela coisa de você entrar, botar um CEP e aparecer como um CEP não atendido. Nos dois modelos de negócio. Então, quando você não restringe CEP, não restringe atendimento, a gente já assume alguns desafios aí, né? E um deles, eu vou trazer nessas primeiras fotos para vocês terem um pouco ideia do que é a nossa operação. Essa primeira entrega em interior de Sergipe, a mesma realidade muito parecida no litoral de Pernambuco, uma entrega no norte, o próprio transportador me mandou essa entrega até com uma queixa, vamos dizer assim, que tiveram que andar a floresta dentro 30 quilômetros para fazer uma entrega, chegando aí no portão do nosso cliente. A realidade do fluvial do norte, não sei se outras pessoas aí que estão me ouvindo também atuam nesse modal de distribuição, mas boa parte do nosso norte, para atingir mesmo essa capilaridade gigante que a empresa tem, a gente precisa valer mão aí de uma série de modais. Então, para entregar no norte, a gente tem um trecho de distribuição aéreo, depois a gente tem uma perna do rodoviário, ainda o fluvial, chegando do outro lado do rio, vamos dizer assim, ainda tem entrega de bicicleta, de moto, de outras formas para a gente conseguir atingir o nosso objetivo aí de finalizar a entrega. Aí vocês vão me perguntar, mas é só em regiões afastadas que a gente tem problema de infraestrutura, problema de estrada? Não. Trouxe um exemplo aí do Rio Grande do Sul, claro, uma região um pouco mais afastada, mas é um estado que tem bastante zona rural, então bem difícil também de entregar em zonas rurais. Só em lugares afastados? Não, a nossa realidade no Brasil também é entregas em comunidades, a gente tem, claro, assim, alguns cuidados, como qualquer outra empresa tem, de gerenciamento de risco e tudo mais, mas falando mesmo da dificuldade do transportador de acessar essas regiões, tem algumas regiões que não se entra nem de veículo, e a gente tem que dar um jeito ali no last mile de fazer essa entrega. Então, isso falando dos fatos, né? Eu vou passar rápido por essa parte aqui, porque o pessoal da Madeira, acho que é o César, né, já falou da logística do pesado e o quanto isso demanda, né, de investimento em infraestrutura e aquela coisa de que é difícil fazer entrega no Brasil porque a gente é um país continental. Eu concordo em partes. Claro que a gente tem uma extensão territorial gigante, mas se fosse só por conta disso, outros países como Rússia, China, Canadá, que são maiores em extensão territorial, também teriam problemas muito críticos em logística, e a gente sabe que a logística deles funciona, mencionando a China também, claro. Enfim, aí eu trouxe algumas informações que o César já ilustrou, então, o quão bizarro, né, chega a ser bizarramente pequeno é o nosso investimento, a parte do PIB, né, que é destinado à infraestrutura, existe uma lacuna, um déficit estrutural gigante e uma tendência ao inverso do que a gente precisa, que é a redução do repasse para a infraestrutura. Aqui também ilustrando a mesma coisa, a matéria de cima da CNT. O ano passado já apontava que o investimento seria baixo em 2020. Então, já não era um ano que a gente ia começar a reverter esse cenário de infraestrutura no transporte. E, para ser honesto, assim, a gente tem mais de 10 anos desse déficit, mesmo que o governo reverta essa parte aí de investimento, a gente ainda vai ter um longo caminho aí para ter uma infraestrutura rodoviária, que é o nosso maior modal, um pouco menos sucateado. Então, aí mais um exemplo que o Brasil sempre teve aí na lanterna, em vista de outros países, na questão de estoque de infraestrutura. Então, acho que parte dos nossos desafios,
e na sequência eu entro. Qual que é a visão do transportador? O que é difícil no Brasil? Trago um pouco das nossas dores, das entregas porta a porta do dia a dia. Parte disso tudo nasce, né, o pano de fundo desse problema é a falta de investimento em infraestrutura. Sem isso, a gente teria custos melhores, teria uma série de coisas que seriam facilitadas do nosso lado. Só para confirmar, vocês estão me ouvindo bem? Vivi, você está me ouvindo? Oi, Suelen, desculpa, estou te ouvindo sim. Ah, tá, é que acabou de surgir uma mensagem aqui do Alexandre no meu celular, eu falei, opa, será que eu caí? Não, está tudo certo. Tá bom, então vamos seguir. Bom, então parte... Vamos trazer... Faltar... Desculpa. A produção aqui me falou que o microfone está batendo na minha blusa, então é melhor... Agora tá bom? Minha primeira apresentação nessa modalidade de live. Então, vamos com os aprendizados. Nossa também, estamos juntas. Bom, acho que agora o microfone vai ficar quieto aqui. Então, eu sabendo desse espaço, né, que a gente teria de troca de experiências aí, eu perguntei para os nossos transportadores qual que era a visão deles de dificuldade de entrega, que eu acho que é importante a gente trazer isso também. O pessoal da IntelliPost abriu a apresentação agradecendo todo esse time que continua trabalhando e, assim, a gente não conseguiria fazer logística no Brasil sem o esforço desses transportadores e de todos os parceiros na ponta. Então, eu trouxe um pouco da visão deles, né, por que é difícil. E fiz um questionário rápido para eles interagirem e colocarem os pesos, né, para classificar o que para eles enxergam como mais crítico, não só para a realização da entrega em si, mas como para o negócio de um transportador. E aí eles foram pontuando, me devolveram essas respostas, e o que surgiu aí primeiro, a questão da carga tributária, que vai impactar o preço do combustível. Como a gente cede espaço, é lógico que eles também vão falar da nossa pressão, pondo o chapéu aqui do embarcador, a nossa pressão por menores lead times, por um serviço diferenciado, por agregar tecnologia. Aí, na sequência, também, eles colocam um ponto da questão da tabela de frete, que o frete é defasado como um todo, não só falando do pagamento aí de frete da Jequiti, mas do mercado como um todo. Questão de falta de estrutura, né, falta de segurança no transporte, roubo de carga, acesso a regiões remotas, que eu trouxe alguns exemplos aí no início do bate-papo, questão de restrição urbana, a baixa qualificação de mão de obra e por aí vai. E aí, para minha surpresa, a questão de infraestrutura rodoviária foi um item aí com menos peso na visão deles. Mas quando eu fiz essa pesquisa a nível Brasil, fazendo um redimensionamento disso para Norte e Nordeste, os transportadores dessa região, o peso da precariedade aí das rodovias, ele sobe nessa escala de maiores problemas e chega ali a parear com a questão do preço de combustível e carga tributária. Isso visão do transportador. E do nosso lado, né? O que a gente tem de problemas mesmo do dia a dia? Eu trouxe aqui algumas das nossas principais ocorrências ao finalizar uma entrega. Isso Jequiti como um todo, não falando só do nosso e-commerce, mesmo porque as ocorrências elas são bem parecidas. A entrega de uma consultora para o transportador, ele não consegue nem diferenciar o que é um pacote de e-commerce e o que é um pacote de uma transportadora, de uma consultora, desculpa. As caixas são parecidas, o perfil do pedido é muito parecido. Então, a gente tem uma incidência alta de ausência. Então, as nossas consultoras, a gente tem até um viés social na empresa, porque essas consultoras, elas têm a empresa tem a Jequiti como uma fonte extra de renda, tem gente, claro, que vive só da venda dos produtos, e nem sempre ela está em casa. Então, uma boa parte da nossa ineficiência de entrega nasce que, na primeira tentativa, o transportador foi na casa e não tinha ninguém, né, para receber o volume. Temos bastante também problemas de endereço, tanto de endereços não localizados, como a base mesmo dos nossos
cadastros, né, a riqueza de dados que a gente tem no sistema, a gente tem algumas falhas nesse sentido. Parte delas é porque as consultoras, elas não são, nem sempre é ela que faz o próprio cadastro dentro do sistema. Pode ser que uma gerente de vendas tenha feito, ou uma líder tenha feito, e às vezes falta alguma informação que é crucial para finalizar a entrega. A gente tem problemas de imposto fiscal, acho que todos os embarcadores, se tivéssemos aí num debate, iam contribuir nesse sentido. Apesar de ter regime especial, nossa carga embarca com outras empresas e, principalmente no Centro-Oeste, a gente tem um prejuízo aí na finalização das entregas por conta disso. Temos um percentual também de redespacho, algumas particularidades aí que, para atingir a ponta, às vezes o transportador utiliza correios ou uma outra modalidade aí de subcontratação. E, na sequência, aí outros tipos de ocorrência, mas que são menos representativas. Mas, já que a gente tem um espaço para falar das nossas dores, é isso que vivenciamos no dia a dia. E aí, trouxe essa imagem aí que logística vira prato o tempo todo, né? A gente tem problemas tanto na parte interna, né, no inbound, gerenciar tudo isso nem sempre é uma coisa fácil. E o que já não era fácil, né, trouxe alguns agravos aí, evidente, com a crise do coronavírus. Outras empresas já passaram pelo evento, já trouxeram as medidas que foram tomadas, eu nem vou me aprofundar muito nisso. A Jequiti também, a gente está rodando aqui no CD, eu estou sem máscara agora, mas é que não está passando ninguém aqui atrás, a gente está tomando todas as medidas para estar rodando a operação. Mas alguns impactos são evidentes na cadeia. Fiz a mesma pergunta, né, para os nossos parceiros, para os nossos transportadores. Eu falei, o que trouxe de agravo para vocês, o que vocês estão tendo frequentemente de gargalo na operação depois do início da pandemia? E aí a primeira resposta, tá aqui da esquerda para a direita, os que têm maior peso, foi a questão da baixa volumetria. E aí outros players aqui podem estar se perguntando, mas baixa volumetria, né? A gente está no evento de e-commerce e a gente sabe que o e-commerce teve um crescimento, né, acima de 30%, 40%. Só que não estou falando só de transportadoras de e-commerce, as nossas transportadoras lidam com N tipo de cargas e, olhando o mercado como um todo, teve uma queda, sim, e algumas relatam até 30% de ociosidade na malha, que vai trazer outros impactos. Questão de custos, né? Todo mundo aqui está investindo em equipamento de proteção, em álcool gel, medição de temperatura, vários outros rotinas e produtos, insumos que a gente não estava habituado no dia a dia e que vão gerar um custo logístico maior. A questão do fator humano também, retenção de motoristas, o afastamento de pessoas de grupo de risco, uma série de coisas que, assim como a gente está lidando com isso dentro do CD, na ponta, isso é até mais, vamos dizer assim, mais agravante, né? Você tem contato ali com outras pessoas para finalizar a entrega. Questão de restrição de acesso, a gente sofreu muito com performance, eu já vou trazer o próximo slide aí com a nossa visão de embarcador, o que foi mais impactante. Mas a gente teve nos primeiros 15 dias da pandemia, todo mundo sabe que os municípios agiram de uma forma, a União agindo de outra, e a gente não sabia nem onde que a gente podia entregar. Chegamos até a interromper o faturamento de um dos nossos estados, Santa Catarina teve aí três dias de interrupção de faturamento, até a gente entender o que a gente ia conseguir fazer na ponta. E aí, na sequência, outros impactos aí, repasse de remuneração aos motoristas, ou alguns alegando que motoristas estavam migrando para plataformas de aplicativo por conta da remuneração um pouco maior, aumentos de prazo e outros relatos. Bom, aí falando um pouco da nossa visão de embarcador. Para a Jequiti, acho que para um mercado como um todo, né? A gente teve sim que calibrar prazos em algumas regiões, então a gente está com o lead time um pouco mais estendido, em alguns estados especificamente, mas a gente também teve uma mudança aqui no nosso CD, a gente optou por
por trabalhar com apenas um turno, a gente tinha 2 turnos, afastamos algumas pessoas em hora extra, outras pessoas que fazem parte de grupo de risco também estão em casa, e a gente está pilotando isso por 1 ou 2 meses, até que a condição de volumetria e todo o mercado retome de uma forma, que a gente retome o nosso baseline de vendas, vamos dizer assim. Então, a gente teve um aumento do lead time, tivemos algumas ocorrências acontecendo com um índice maior, uma delas a restrição de acesso, perdemos alguns pontos aí de performance de entrega e um pouco de aumento do custo logístico. E aí, né, diante de todo esse cenário, e como eu comentei no início, se é difícil a gente, na condição atual, falar o que vai ser da operação, o que vai ser do mercado daqui 15 dias, né? O que a gente espera para o futuro. Então, o que eu trouxe aqui são alguns insights sobre como o profissional de logística deve tentar se posicionar como operação e algumas outras coisas aqui para a gente pensar mesmo como profissional, qual o olhar que a gente tem que ter de hoje em diante, né? Eu sei que muita coisa que eu trouxe aqui, várias empresas já estão fazendo, uma delas é a questão de investimento pesado em tecnologia. Não vejo como ser diferente, tanto do lado do seller, quanto do lado do prestador de serviço. A cadeia inteira precisa investir pesado em tecnologia ou vai ser engolida mesmo pelo mercado. Então, investimento em tecnologia, desde a automação, rastreamento, a visibilidade, o fluxo da operação precisa fluir em tempo real. E hoje a gente ainda não consegue fazer isso de ponta a ponta. A questão de uso de dados de uma forma inteligente, eu comentei aí que parte das nossas entregas são prejudicadas por questão de cadastro, né, de endereço. Se a gente conseguisse usar os dados de uma forma um pouco mais inteligente mesmo, acho que a gente conseguiria atuar com uma logística mais preditiva e menos de tratativa de ocorrências. Então, eu espero que isso aconteça de uma forma mais forte, né? Acho que a pandemia trouxe também algumas coisas positivas, e uma delas, o que eu vejo é meio que a união do mercado. Eu vou falar disso na última provocação aí do nosso bate-papo, mas trouxe algumas coisas positivas. Uma delas é que acelerou demais algumas coisas de digitalização. Acelerou o e-commerce, o nosso e-commerce, ele já vem desde 2017, mas não é o nosso primeiro canal de vendas, não é o principal. E ele ganhou uma representatividade muito maior no período. Então, algumas coisas se aceleraram com relação à tecnologia, mesmo o hábito das pessoas de entrar no mundo online para procurar um produto. Acho que isso foi bacana e vai trazer benefícios para a gente aí, já está trazendo, né? Então, ainda pensando no futuro, né, as empresas vão ter que buscar diversificação de modalidade de entrega. Eu estou falando hoje do porta a porta, mas nem todo mundo quer receber o seu volume em casa. A gente precisa estar preparado para oferecer experiências diferentes de entrega. E para isso também, até um projeto, vamos dizer assim, uma ideologia nossa, que hoje a gente tem uma operação centralizada, mas acho que o mercado está caminhando muito para descentralização, utilizando aí serviços de fulfillment, outras modalidades que eu trago aí na sequência, retirar numa loja, quem não tem loja, fazer uma parceria para retirada disso em locker, enfim, acho que a gente precisa ser multimodal também na questão de experiência de entrega. Também estar apto para atender um mercado de nicho, falando do long tail, as empresas precisam olhar para isso também como uma oportunidade de negócio. Uma tendência também que não deveria ser do futuro, mas a gente tem tantos outros problemas que nem todos conseguem olhar para essa parte de eficiência operacional, reduzir o consumo de recursos e questão de sustentabilidade, mas é uma coisa que a gente precisa pensar. E aí, a última coisa que eu queria deixar aqui, que o profissional mesmo de logística precisa ter em mente, isso ideologia minha, e já vejo o mercado também caminhando para isso. A gente deve exercer pressão no mercado para que a gente tenha uma economia mais colaborativa.
e menos essa questão de concorrência. Se a gente conseguir fazer esse movimento de ganha-ganha na cadeia, com certeza a gente vai encontrar muito mais oportunidades do que um risco de olhar para o concorrente e falar, poxa, eu não posso abrir determinada informação. A gente precisa trocar mais. E por isso que eu fiquei bem feliz com o convite aí do evento, que é uma possibilidade da gente fazer essa troca e estar aberto a receber dúvidas e estar antenado aí no mercado como um todo, estar aberto para buscarmos oportunidades juntos. Então, é isso que eu enxergo para o futuro da logística. Claro que em 20 minutos é bem difícil falar do presente e do futuro, ainda mais num cenário que nós temos hoje, mas acho que os principais insights, o que eu me planejei para trazer aqui para vocês hoje, era isso. E eu deixo aí os meus contatos, se vocês quiserem se compartilharem dos mesmos ideais, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, podem me acionar. A gente já tem um grupo de e-commerce que a Viviane comentou aí em momentos anteriores, e existe bastante troca entre os profissionais, mas eu me disponho muito a fazer isso, que eu acho que a gente só tem ganho. Obrigada, Suelen. Prazer te ouvir, aprender contigo. E esse teu olhar que você trouxe de presente e futuro, quando você fala da colaboração, eu lembro do projeto da IntelliPost, usando blockchain, onde cada um coloca o teu conhecimento, mas isso, eu não preciso ter medo do concorrente descobrir a minha estratégia, porque na hora de acessar aquilo eu só vou ter o que eu preciso, e isso faz bem para todo mundo. Né? Então, eu acho que cada vez mais esse tipo de projeto e de iniciativa fará bem não só para a loja, para o consumidor, mas em toda a cadeia da logística. Nós temos pergunta aqui do chat. Eu vou começar com a do Leonardo Rocha, do Rio de Janeiro. E ele pergunta assim, Suelen, para melhorar o delivery, é preciso pensar, por exemplo, em usar outro tipo de transporte, como o trem, para poder explorar melhor a cabotagem? Ele dá sequência na pergunta, o que hoje gera mais impacto, por exemplo? A infraestrutura que você mostrou das estradas e rodovias Brasil afora, onde você entrega, o custo da operação por conta do seguro, por exemplo, devido aos sinistros. Qual que é a sua visão dessa coisa toda, Suelen? Bom, acho que tem dois momentos aí de pergunta. Falando de buscar formas alternativas, com certeza. Eu mencionei aqui a questão do fluvial, do aéreo, do rodoviário, mas em comunidades, por exemplo, a gente precisa entregar, e a gente faz isso, por exemplo, em uma região ali de risco em Salvador, na Bahia. A gente tem entrega de bike, a gente tem entrega com carro de passeio, temos entrega com motoboy. A gente sempre está aberto a isso. Eu confesso que no início existia uma resistência um pouco, falando um pouco mais na parte de consultoras, de receber por essas modalidades alternativas, porque elas tinham em mente que isso poderia gerar avarias nas caixas, que era um desserviço do nosso lado. E hoje a gente encontra bem menos resistência a isso, e o mercado está se renovando, trazendo outras opções de entrega, e a gente é muito favorável a isso. Falando só da nossa realidade aqui, para vocês terem um pouco mais de noção. Hoje a gente não trabalha com frota própria, a gente trabalha com algumas transportadoras parceiras, né? E isso no last mile, essa decisão de que modalidade entregar é do transportador. Então, a gente incentiva essa busca, né, contínua por modalidades diferenciadas, mas é do transportador. E acho que ele comentou cabotagem, né? Isso. Um dos modais, a gente ainda não utiliza cabotagem, porque a gente não tem fluxo de carga entre CDs, a nossa operação é centralizada aqui no CD de Osasco, não consumimos desse serviço. E o que impacta mais, se é a questão da infraestrutura, eu não me lembro qual foi o outro ponto que ele colocou aí, mas eu acho que a infraestrutura, para impactar quem está aqui, por exemplo, no CD, estou aqui no meu ar-condicionado, vamos dizer assim, a gente não sente o reflexo na veia ali direto.
mas isso vai impactar de uma forma muito grande, porque o custo logístico que hoje representa aí 20% do IPCA, já é um reflexo dessa falta de infraestrutura. Se a gente tivesse boas condições de escoar a carga, teria até uma margem melhor para os transportadores pensarem em ideias alternativas, trazerem tecnologia, trazer uma experiência melhor para o cliente, que no fim do dia é isso que importa. Como a pessoa vai receber uma caixa nossa. Isso deveria ser um momento de encantamento, tanto para a consultora, que está gerando renda com aquilo, quanto para um cliente que fez uma compra na loja online. Verdade. Então, nesse sentido, se a gente tivesse mais facilidade na malha, a gente teria outras possibilidades que hoje a gente não tem. Verdade. Só fui concordando com você aqui, Suelen. Querida, muito obrigada. Prazer te receber. Espero que essa seja uma primeira de muitas outras oportunidades. Prazer aprender contigo. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, Vivi. E obrigada aí ao pessoal. Boa tarde. Fiquem bem. Obrigada, querida. Boa tarde. Um abraço.